Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Hoje nós vamos introduzir o conceito de dinâmica. Estamos saindo da cinemática da partícula e entrando na dinâmica da partícula. Então o estudo agora é dinâmica. Lembrando, qual o significado da palavra dinâmica? Dinâmica vem do grego dynamos, que a gente escreve em grego assim. Dynamos, que quer dizer força, quer dizer potência. Então, dinâmica é o ramo da física que está interessado na força em si. E a força como sendo a responsável por variar o movimento. É a força que causa mudança de movimento. Então, a dinâmica estuda o movimento e as suas mudanças, ou seja, as causas por detrás deste movimento. Então, dinâmica é o ramo da mecânica que estuda o movimento e as suas causas, entendendo causa aqui como força, propriamente dita. Da palavra dinâmica, dynamos, vem dinâmico, vem dinamite, vem dinossauro, esse dino aqui, ó, dino, dynamos, é força. Então, nós vamos começar a entrar no conceito de força. Este é um dos conceitos centrais e fundamentais da física. Então, o que é força, hein? Já que a gente vai estudar força, temos que saber definir o que vem a ser uma força. O que é força? Bom, força é toda ação capaz de deformar um corpo ou causar mudança na sua velocidade. Força é toda ação. Então, força é uma ação, algo que age sobre... Agir é sair de um e ir para o outro. Ação é agir sobre alguém. Então, é uma ação capaz de deformar um corpo. O que significa isso? O que quer dizer a palavra deformar? Bom, deformar é mudar de forma. Então, o corpo tem uma forma. Se ele mudar de forma, você deformou esse corpo. Então, se você deformou, você aplicou uma força, pois somente força é capaz de deformar corpos. Então, aquela ação que causou a mudança de forma do corpo é uma força. Pense num corpo assim. Um cubo, por exemplo. Imagine um cubo que num instante ele está assim, mas num instante seguinte ele está assim. Da página 82. Se no início ele estava assim, depois ele ficou assim, para que ele mudasse de forma, algo teve que agir sobre ele. Este algo chama-se força. Então, força é toda ação capaz de deformar um corpo. Se houver deformação, por trás existe uma força. O conceito de força está associado a essa capacidade de deformação. Mas não é só isso. Força também
é toda ação capaz de causar mudança de velocidade. Toda vez que um corpo muda de velocidade, é porque uma força agiu sobre ele, tá? Então, a força causa mudança de velocidade. Então, toda vez que um corpo sofre uma mudança de velocidade, uma força agiu sobre ele. Imagina que eu tenho um corpo aqui, ele tem uma velocidade num instante T1. No instante T1, ele tem uma velocidade V1 de 10 metros por segundo. Num instante T2, a velocidade deste corpo passa a ser de 30 metros por segundo. Veja, do instante T1 para o instante T2, alguma coisa aconteceu. Algo agiu sobre esse corpo para que ele mudasse de velocidade. E o que agiu sobre o corpo chama-se força. Então, força é uma ação. Aquilo que age sobre alguém, mudando a forma deste alguém ou mudando a velocidade deste alguém. Toda ação capaz de deformar um corpo ou causar mudança na sua velocidade, nós chamamos de força. Então, o conceito de força, ele está associado à deformação e à mudança de velocidade. Então, quando a gente fala em força, é nisso que nós estamos pensando. Força, toda ação capaz de deformar um corpo ou causar mudança na sua velocidade. Então, aqui nós temos alguns exemplos de força. Quando esse indivíduo puxa esta mola, a mola estica, ela muda de forma. Então, ele aplicou uma força. Quando essa mulher pega essa corda e puxa, uma mulher, sei lá quem é aqui, parece uma mulher, puxa essa corda aqui e tira o carrinho do repouso, ou seja, o carrinho estava parado e entra em movimento, esse carrinho ganhou uma velocidade. Logo, a velocidade dele variou de 0 para alguma diferente de 0. Houve mudança na velocidade, então esta mulher aplicou uma força sobre o carrinho. Do mesmo jeito que essa pessoa aplicou uma força sobre a mola. Este homem aqui, ele dá um chute na bola. A bola está parada, velocidade inicial 0. Após ele chutar, a bola ganha velocidade. Então o chute dele aplicou uma força na bola que fez a velocidade da bola variar. Todas essas forças aqui, ó, esta e esta, precisam de contato. Se não tiver contato, não há força. Ou seja, alguém agiu sobre o outro, mas para ele conseguir deformar a mola, ele teve que encostar aqui. Teve que ter o contato. Para a mulher puxar o carrinho, ela teve que encostar aqui, ela teve que ter contato. Para o cara chutar a bola, ele teve que encostar na bola, teve contato. Todas essas forças que necessitam de um contato são chamadas forças de contato. Existe uma categoria de forças que não precisa de contato. Elas agem à distância, sem contato algum. Então elas são chamadas de forças de campo. Forças de campo. Por exemplo,
a Terra, ela atrai um corpo mesmo sem encostar no corpo. A Terra atrai a Lua sem mesmo encostar na Lua. Mas, se ela atrai, ou ela deforma a Lua, ou ela causa mudança na velocidade da Lua. Algumas das coisas ela está fazendo. Se ela causar mudança de velocidade na Lua ou deformar a Lua, a Terra está aplicando uma força na Lua. Mas a Terra faz isso sem o menor contato. Então, a força que a Terra aplica nos corpos é uma força de campo. Duas cargas elétricas trocam forças à distância, não precisa encostar. Uma carga aqui, Qzão, atrai uma carga menos Q para junto de si. Atrair quer dizer ou você vai deformar essa carga, a gente não fala em deformação para cargas elétricas, tá? Porque ela é pontual, ou você vai causar uma mudança de velocidade dessa carga. Em qualquer uma dessas situações, a carga Qzão está aplicando uma força na menos Q. Só que ela não encosta, ela age à distância. Então, a força elétrica é uma força de campo, ela age à distância. Um ímã atrai um pedaço de ferro. E o que é atrair o pedaço de ferro? Ou ele muda a velocidade deste ferro, ou ele deforma esse ferro sem encostar. Então, um ímã aplica uma força de ação à distância, uma força de campo. Então, a gente vai classificar as forças como sendo ou forças de contato ou forças de campo. Sempre nesta classificação serão os problemas de maior interesse. Pois não? Se for ver, todos, na verdade, são de campo, não são? A nível quântico. A nível atômico, sim. Sim, sem dúvida. Tá? Não tem contato, no caso. Como é que essa mola estica aqui? Na verdade, o que está acontecendo é a interação entre os átomos disso aqui que está mudando. Então, é a força atômica que está mudando. E nesse sentido, a força atômica é uma força elétrica, é uma força de campo. Tá? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma mesa e aqui eu tenho um corpo sobre a mesa. Tá aí. São dois corpos. Um está encostado no outro. Então, eu vou dizer que há uma força de contato entre eles aqui. O corpo marrom aplica uma força de contato no azul e o corpo azul aplica uma força de contato no marrom. Mas o corpo azul é formado de quê? De átomos. E o que são os átomos? É um núcleo com... É um núcleo com uma eletrosfera que está cheia de elétrons ali. E elétron tem carga negativa. O que é o corpo marrom? Feito de átomos também. E os átomos são núcleos com uma eletrosfera. E eletrosfera é onde tem elétron, carga negativa. Então, é isso. Na verdade, o que está acontecendo? O elétron dessa eletrosfera está trocando força com o elétron dessa eletrosfera. Como os elétrons têm cargas iguais, e a gente aprende em eletricidade que cargas de mesmo sinal se repelem. Então, esta eletrosfera empurra essa para baixo sem nenhum contato. E essa eletrosfera empurra esta para cima sem nenhum contato. Na verdade, não há contato entre esses corpos, existe um espaço aqui. Então, aquilo que eu estou chamando de força de contato, na verdade, na essência, do ponto de vista atômico, é uma força de campo. Tá? Então, você não está encostado na cadeira agora. Não há contato do seu corpo com a cadeira. Há uma repulsão eletrostática entre as nuvens eletrônicas do
átomo do seu corpo com o átomo da cadeira. Mas, quando a gente vai tratar em mecânica, a gente não olha para o nível atômico. Então, esta classificação de forças de campo e forças de contato é uma classificação macroscópica. Tá? Do ponto de vista microscópico, atômico, todas as forças são de campo. Porque segura uma caneta. Se você segura uma caneta, você fala, meu dedo encosta na caneta. Não, não encosta. Na verdade, é uma repulsão eletrostática ali, ó, entre as nuvens eletrônicas do seu dedo e as nuvens eletrônicas da cadeira, da caneta, que está formando os átomos da caneta e os átomos do seu dedo. E essas nuvens não encostam, elas agem à distância. Elas têm esta característica de força aqui, força entre cargas elétricas. Mas, do ponto de vista macroscópico, eu não percebo isso. Se eu colocar uma carga elétrica aqui e outra ali, eu percebo. Mas na matéria, no meu corpo, numa pedra, eu não consigo ver esse distanciamento. Então aí nós chamamos de forças de contato. Tá bom? Quem vai medir força, ou seja, vai arranjar um método quantitativo de medição de força, vai ser o físico inglês Robert Hooke. Robert Hooke viveu de 1635 até 1703. Foi um grande físico, um personagem importante passando por vários campos, mas sempre com o olhar da física. Ele era um grande estudioso da mecânica, estudioso da óptica. Ele também foi a primeira pessoa a olhar num microscópio. Ele construiu seu próprio microscópio. E ao olhar na lente do microscópio, ele havia colocado ali cortiça. Cortiça é aquele material da rolha, tirado de árvore. E quando ele olhou no microscópio, o que ele viu foi uma coisa assim, ó. Opa, isso não. Foi uma coisa assim. Isso que ele observou no campo do microscópio. Um microscópio construído por ele mesmo. Ele viu isso. E ele percebeu que o material vegetal era feito por compartimentos. Compartimentos como esse aqui, ó. E parecia guardar alguma coisa ali dentro. E ele viu que isso aqui eram compartimentos pequenos. Como que a gente chama de compartimento, uma coisa fechada? A gente chama de cela. Como isso eram celas muito pequenas, ele chamou de célula. E a primeira descrição de célula vai ser dada por Robert Hooke. Mas ele é muito conhecido na biologia por ter sido o primeiro... O desenho da pulga. Fantástico. Ele tem uma obra chamada Micrografia, onde ele vai mostrar vários insetos vistos ao microscópio e com desenho. Ali tem pulga, tem percevejo, tem asa de mosca, e é com uma perfeição incrível. É muito fantástico. E vai ser Robert Hooke o primeiro indivíduo a medir força. O que ele faz? Ele faz isso aqui. Se força, o conceito está associado à deformação de um corpo que facilmente você deforma é uma mola. O que é uma mola? Mola é um
corpo elástico. E o que vem a ser um corpo elástico? Um corpo elástico, você aplica uma força nele e esse corpo deforma. Você tira a força que estava aplicando, o corpo retorna à forma original. Então, o que é um corpo elástico? A gente chama de elástico aquele corpo que eu aplico uma força, ele deforma. Eu deixo de aplicar força, ele volta à forma original. Ele volta a ser o que era antes. A mola é um corpo elástico. A mola tem exatamente essa característica. Eu aplico uma força, eu deformo a mola. Eu deixo de aplicar a força, a mola retorna à sua forma original. Eu posso aplicar a força que eu quiser? Não. Cada mola tem um limite de força que você pode aplicar. Depois daquele limite, ela deforma e não volta mais a ser o que era antes. Tá? Então, uma mola, ela é uma coisa assim. Esse é uma mola, é o comprimento dela aí. Essa mola, ela está no seu estado natural. Significa, ela não está nem esticada e nem comprimida. Ela está relaxada, está no seu estado natural. Esta posição, eu pendurei a mola aqui, deixei ela livre. Esta posição da extremidade da mola aqui, eu vou chamar de posição de equilíbrio da mola. Então aqui eu tenho esta aqui é a chamada posição de equilíbrio. O que eu fiz? Essa posição de equilíbrio aqui, essa linha azul, quer dizer, a mola não está nem esticada, nem comprimida. Ela está na sua posição de equilíbrio. Eu posso aplicar uma força nessa mola e deformá-la. E eu posso aplicar a força nessa mola em dois sentidos. Um, no sentido de comprimir a mola, e o outro, no sentido de esticar essa mola. Então, se eu aplicar no sentido de comprimir, vai acontecer isso com a mola. Eu comprimi, eu empurrei a mola para cá. Eu saí da posição de equilíbrio e causei um deslocamento X dessa mola aqui, ó. X é o quanto que essa mola se deslocou em relação à posição de equilíbrio. Ou também eu posso pegar esta mola, volta para a imagem dela, e aplicar uma força no sentido de esticá-la. Então eu vou ter isso aqui, ó. Eu estiquei aquela mola, eu ultrapassei a posição de equilíbrio. Agora, eu desloquei a mola da posição de equilíbrio até uma distância X para cá. Ó. Então, X é o quanto eu comprimi ou quanto eu estiquei essa mola em relação à posição de equilíbrio. Se você fizer esse experimento, você vai perceber uma coisa. Quando eu comprimo a mola, eu sinto a mola empurrar a minha mão para baixo. Se eu empurrei a mola para cima, eu sinto a mola empurrar a minha mão para baixo, no sentido contrário ao deslocamento. A mola
aplica uma força na minha mão. Isso é facilmente percebido. Esta força que a mola aplica, por que ela aplica? Ela aplica no sentido de querer voltar para a posição de equilíbrio, restaurar a sua posição. Esta força que a mola aplica, a gente chama de força elástica, EL. Força elástica. Força elástica é a força que a mola faz após ter sido deformada para voltar para a posição de equilíbrio. Quando eu estico a mola aqui, a mola faz uma força para voltar para a posição de equilíbrio. Esta é a força elástica. Então, a força elástica é aquela força que uma mola faz após ter sido deformada para tentar restaurar sua posição de equilíbrio. Reparem uma coisa. O deslocamento da mola, o vetor deslocamento e a força têm sentidos opostos. Ó. A força com que a mola empurra, a força elástica que a mola faz para voltar à posição de equilíbrio, eles têm sentidos opostos. Ó. Aqui o deslocamento é para baixo, a força elástica é para cima. Aqui o deslocamento é para cima, a força elástica é para baixo. Quem vai fazer esse estudo demonstrando isso vai ser Robert Hooke. E é ele que começa a estudar a força elástica na mola. Então, ele começa a querer medir isso. Então, ele coloca uma mola na sua posição de equilíbrio. Está aqui. A mola está paradinha aqui, ó. Esta situação aqui, ó. Esta situação. A mola está parada na posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio dessa mola é essa aqui, ó. Essa é a posição de equilíbrio. Aí o que ele vem? Ele pendura um peso. Quando ele pendura o peso estica a mola por uma distância x. Ó, a distância x aqui, ó, é o tanto que essa mola foi esticada em relação à posição de equilíbrio. Essa é a distância x. Só que a mola parou aqui. Se ela parou, significa que a força que ela está fazendo se equilibra com o peso do corpo. Então, a força que a mola faz para voltar, a mola não consegue voltar, mas o corpo também não consegue avançar. Então, a força que a mola está fazendo aqui é igual ao peso do corpo. Então, ele pega pesos conhecidos, Robert Hooke já pega pesos padronizados conhecidos e pendura aqui e vê quanto que a mola deslocou. Então, ele coloca, para aquele peso, a mola teve esse deslocamento. Aí ele coloca o dobro do peso, a mola vai ter o dobro do deslocamento. Qualquer coisa aqui. Aí para o triplo do peso, o triplo do deslocamento. E assim vai. E aí ele faz o gráfico disso. Que é esse gráfico aqui, ó. Ou seja, esse gráfico é de quem? Esse gráfico é da força elástica em função do deslocamento da mola. Na essência, o que Hooke faz é isto. Faz um gráfico aqui. Aqui ele coloca a força elástica. E aqui ele coloca o deslocamento x. Quando o corpo não tem nenhuma força agindo sobre o corpo não desloca, deslocamento é zero e a força é zero. Então está aqui. Mas quando ele aplica uma força F, o corpo se desloca
por uma distância x. F1, x1. E dá aqui. Quando ele aplica o dobro dessa força, o corpo se desloca por uma distância x2. Quando ele aplica o triplo de F1, o corpo se desloca por uma distância x3. Opa. E assim por diante. E aí o que ele faz? Ele percebe que o comportamento disso é linear. Ele ajusta a melhor reta que passa por esses pontos. Os pontos não dão um alinhamento perfeito. É uma coisa assim. Mas esta é a melhor reta que passa por esses pontos. Então ele mostra que a força elástica tem um comportamento linear em relação ao deslocamento. Ou seja, quando o gráfico é uma reta, essas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, a força elástica é diretamente proporcional ao deslocamento x da mola. A força elástica é diretamente proporcional ao deslocamento x. Vou chamar a força elástica simplesmente de F. Então, F é proporcional a x. Grandezas diretamente proporcionais. A divisão entre elas dá uma constante. Então, se eu pegar o F e dividir pelo x, isso dá uma constante. O que é uma constante? É um número, não muda nunca. 2 é 2, nasceu 2, vai morrer 2. 2 é uma constante, ele não muda. Então, quando eu pego F e divido por x, isso dá um número. Não importa quanto mude F nem quanto mude x. A divisão dos dois sempre vai dar o mesmo número. Isso é uma constante. Essa constante, ele simbolizou pela letra K. E se F sobre x é K, então F é igual a K vezes x. E isto aqui ficou conhecido como lei de Hooke. Por que é uma lei? Porque é um comportamento padrão que se repete sempre que você aplicar forças em molas. Essa é a chamada lei de Hooke. Força igual a Kx. Em módulo, tá? Que eu estou trabalhando com o módulo da força. Com o módulo da força. E se eu trabalhar vetorialmente? Ora, se F é igual a K vezes x, o vetor F, se eu colocar vetor aqui, o x também é vetor. Só que olha uma coisa, lembre-se, quando o deslocamento ocorre para baixo, a força elástica ocorre no sentido oposto. Então, a força elástica age para cima. Então, esses vetores aqui, ó, são contrários. E para mostrar que eles são contrários, a gente coloca na equação um sinal de menos. E assim fica escrito a lei de Hooke na forma vetorial. E por que força é um vetor? Bom, pela lei de Hooke, deslocamento é um vetor. Isso a gente sabe. K é uma constante, é um número. Número vezes vetor, o resultado é o vetor. Então, a gente chega à conclusão que a força é uma grandeza vetorial. Força é uma grandeza vetorial. E dada pela lei de Hooke. F igual a menos Kx. Esta constante aqui está escrita aqui, ó, a lei de Hooke. Essa aqui, ó. Esta é a lei de Hooke. F igual a menos Kx. Quem é F? A força elástica da mola. Quem é K?
a constante de proporcionalidade entre a força elástica e o deslocamento. E x, o vetor deslocamento. O menos só quer dizer que o vetor força e o vetor deslocamento agem em sentidos contrários. Então, temos uma lei que descreve o comportamento da força elástica. Qual o significado físico dessa constante? Veja, esta constante, ela mede a rigidez da mola. Quanto mais dura for a mola, maior vai ser o valor dessa constante. Por exemplo, pega a mola do caderno, aquela espiral do caderno, aquela molinha espiralada, ela tem uma constante K. Pega aquela mola com o dedo e vê se você deforma facilmente. Você deforma? Agora pega a mola de um amortecedor de caminhonete. Tenta pressionar com a mão e ver se deforma. Não deforma. A mola do amortecedor de caminhonete é muito mais dura do que a mola do caderno. Então eu digo que a constante elástica da mola do amortecedor de caminhonete é muito maior do que a constante elástica da mola do caderno. Então, esse K mede a rigidez da mola, a dureza da mola. É ele que diz quão fácil ou quão difícil é esticar essa mola. E Robert Hooke fez medidas para isso. Então, colocando uma força conhecida que é o padronizada, na época não se definia força, então eles criavam esses pesos padrões. E aí vai chamar, o valor da força aqui é igual a P. Depois é 2 vezes o peso, 3 vezes o peso. Então você tira a força em função, o deslocamento em função destas forças aqui, desses massores padronizados. E com isso, Robert Hooke mostra o quanto que a mola estica. Veja, isto aqui é uma função do primeiro grau. Se eu escrevê-la, f em módulo, tira os vetores, kx. Eu estou dizendo que o f é uma função do deslocamento x. E qual é o expoente do deslocamento x? É 1. Então, essa aqui é uma função de primeiro grau. E o gráfico é uma reta. Ó. Essa é uma função de primeiro grau. Então, o gráfico disso é uma função de primeiro grau. E se ele é uma função de primeiro grau, quem é o K? O K é o coeficiente angular da reta. Então, se eu medir o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, que eu posso tirar pela definição de tangente daqui, que vai formar um ângulo θ. Então, experimentalmente não posso falar em tangente, tá? Mas é só conceitualmente. Tangente de θ aqui é numericamente igual à constante elástica da mola. Essa constante é chamada constante elástica da mola ou simplesmente constante da mola. Ela que vai dizer quanto que a mola estica. Veja, qual é a unidade de força? Se força em módulo é kx, quem é a unidade da constante elástica? Toda vez que eu coloquei esses colchetes aqui, ó, eu estou querendo saber a unidade. Isso vai ser a unidade de força pela unidade de deslocamento. Então, é quanto de força se aplica num corpo por um dado deslocamento. Nessa época, usava-se massores, corpos de massa, para definir força. E houve uma massa padronizada que é o quilograma padrão.
E uma unidade de força era o quilograma-força, kgf, sobre deslocamento metro. Então, quantos quilogramas forças por metro aquela mola tem? Então, a constante elástica era medida assim. O quilograma-força, você pode entender, é a força que você faz para segurar 1 quilograma. Pega 1 quilograma de qualquer coisa. 1 quilograma de carne moída. Segura na mão, você faz uma força para segurar aquilo. A força que você está fazendo é 1 quilograma-força. 1 quilograma-força é a força necessária para sustentar 1 quilograma de massa. Tá? Então, o quilograma-força era a unidade antiga da época. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma mola de constante elástica, 10 quilograma-força por metro. Quer dizer, para esticar essa mola por 1 metro, eu preciso de 10 quilogramas-forças. Tá, mas se eu não esticar por 1 metro, a relação ela é linear. Então é só fazer a proporção. Eu quero esticar essa mola por meio metro. Então, eu vou ter uma força de 5 kg para meio metro, 10 kg para 1 metro e assim sucessivamente. De tal maneira que o K sempre dê 10. Então, se força é Kx em módulo, imagina que o K seja 10, então minha força passa a ser 10x. Quanto que vale essa força se eu esticar o corpo por 10 centímetros? Então a força vai ser 10x centímetro, tem que passar para metro, porque aqui tem metro. Então, 10 centímetros, 0,1 metro. Isso aqui dá 1 kgf. Então, a partir do momento em que Robert Hooke determina a constante elástica de mola e a relação entre força e deslocamento, ele arranjou um método para medir agora qualquer força. Basta eu determinar a constante elástica da mola e multiplicar pela distância. Então, a partir de agora, e como é que eu determino essa constante? Vai lá e faz o gráfico ponto a ponto, calcula o coeficiente angular daquela reta. Aí você tem a constante elástica da mola. Tendo a constante elástica da mola, multiplica pela distância que esticou a mola, que te dá a força envolvida. Com isso, o Robert Hooke, ele vai criar, ele não só chega na sua lei, que é a lei de Hooke, como, através do processo da medida da constante elástica de uma mola, ele pode determinar quanto de força é aplicada naquela mola. Então, uma mola com constante elástica conhecida serve para medir forças. Então, de uma forma que é consequência da sua lei, Robert Hooke, ele constrói um aparelho para medir força, que a gente dá um nome de dinamômetro. O que é um dinamômetro? É um aparelho usado para medir forças. É esse aparelhinho que está aqui na tela. Mas como que ele funciona? Muito simples. Ele é uma mola de constante elástica já medida. Então, pegaram uma mola aqui. De constante elástica. Opa, essa mola aqui está mais defeituosa aqui. Uma mola. Ixi. Uma mola de constante elástica conhecida, e aí ele colocou aqui um ponteiro, e aqui ele colocou uma escala graduada. E ele calibrou essa mola. Então, quando a mola deslocar, por exemplo, imagina que o K seja do exemplo anterior, 10
10 kgf por metro. Então, a equação fica K igual a 10x. Quando essa mola deslocar 10 centímetros, vai ter uma força de 1 kgf. Por quê? Porque põe 10 centímetros aqui, transforma em metro, vai dar 0,1. Vezes 10 vai dar 1 kgf. Aí, se a mola deslocar 20 centímetros, vão dar 2 kgf. E 3 centímetros e 30 centímetros vão dar 3 kgf e assim sucessivamente. Então agora ele coloca uma escala graduada em centímetros. Onde está 10 centímetros ele põe 1 kgf. Onde está 20 centímetros ele põe 2 kgf. 3 kgf. Agora é só pendurar um corpo aqui. Quando eu pendurar esse corpo estica a mola. E aonde parar o ponteiro vai me dar o valor da força. Este é um dinamômetro. Só que o aparelho bonitinho, geralmente ele tem uma capa aqui, ó. Você não vê isso aqui, ó. Fica bem feito. Mas na essência é isso. É este aparelho aqui. Esse é um dinamômetro. Então ali tem uma molinha aqui, ó. E o ponteiro, aonde ele cair, ele já está calibrado para a leitura da força. Mas por trás, ele fez o cálculo da sua lei, a lei de Hooke. Tá aí. Então, se eu pendurar um corpo aqui, ele vai medir uma força. Então, aqui uma força de 1 kgf. Posso aplicar uma força que é o dobro daquela, ele vai marcar 2 kgf. Se eu aplicar a soma dessas duas forças, aqui, ó. Se eu aplicar uma força F1, ele marcou 1 kgf. Se eu aplicar uma força F2, ele marcou 2 kgf. E se eu aplicar a força F1 e F2, ele vai marcar 1 mais 2, que dão 3 kgf. Olha, vetores de mesmo sentido se somam. Tá vendo? Eles se somam. E se eu inclinar esse corpo aqui, olha, se eu inclinar, a força vem para cá, ó. Eu posso decompor essa força no eixo x e y, tá, de tal maneira que esta força, que é um vetor, somado com essa, dê essa resultante que está alinhada com o dinamômetro. Então o dinamômetro pode medir não só na vertical, como inclinado. Então, a partir de Robert Hooke, a gente tem um método para medir forças. E se baseia na sua lei. A lei que determina a constante elástica da mola. Professor, hoje em dia os dinamômetros, a maioria estão calibrados em quilograma-força ou em Newton? Newton. Bom, aí depende do uso do dia a dia dele, né? Para ser sincero, a maioria está calibrada em quilograma. Nem quilograma-força. Ele já é convertido em unidade de massa, tá? Okay. Essas balanças de farmácia que a gente sobe é isso. Tá? Na essência, você sobe em cima de uma mola. Se afunda aquela mola, ela faz a leitura, quanto que afundou pela lei de Hooke. Aí ele compara aquilo com a gravidade, subtrai e converte em massa. E te dá lá no digital o valor da sua massa em quilogramas. Mas eu posso calibrar de muitas formas. Mas um dinamômetro, ele mede força. Balança mede massa. Como que é uma balança? Uma balança, ela vai medir a massa do corpo. O que vem a ser a massa do corpo? A gente vai ver, talvez, apesar de Robert Hooke ter nos presenteados com o método de medição de força, o expoente da mecânica, principalmente da dinâmica, vai ser um indivíduo chamado Isaac Newton. Newton vai ser, talvez, a pessoa mais influente de toda a física que já existiu. E alguns colocam, inclusive, de toda a humanidade, devido à consequência das suas leis. Vocês vão ouvir falar muito de Newton. E eles tinham os atritos, né? Com uns? Newton. Não, tinha muitos. Dentro da história da ciência a gente vê muitos.
Newton era inimigo número 1 de Robert Hooke. Ele não... Robert Hooke foi o presidente da maior sociedade científica que existia na época, que era o Royal Society. E todos os presidentes da Royal Society, eles tinham seu quadro na parede. Robert Hooke tinha um autorretrato ali. Dizem que ele era um cara muito feio, mas ele tinha um autorretrato. E todos que passaram por ali pela presidência da Royal Society tinham seu autorretrato. Pegava um pintor, um desenhista, desenhava e pintava como se fosse uma fotografia. E Robert Hooke foi presidente da Royal Society e tinha o retrato dele lá pintado. Newton vai assumir a presidência da Royal Society também. E quando Newton assume, a primeira coisa que ele faz é colocar fogo no retrato de Robert Hooke. Então, não tem um registro de como que era o rosto dele. Tem descrições feitas por outro, que seria talvez um indivíduo desse tipo aqui. Mas o retrato dele mesmo ninguém tem. Tá? Newton resolveu destruí-lo. Então eles eram inimigos. Newton acusou Robert Hooke muitas vezes de plágio, mas nunca ficou comprovado. Muito pelo contrário, ficou comprovado um comportamento doentio de Newton. Newton era um cara extremamente arrogante. Era um cara que pisava em qualquer um que cruzava o caminho dele. Oi? Narcisista, convencido. Ele se julgava o melhor do mundo. Era, tá bom. Mas no sentido da relação pessoal, era um cara de pouquíssimos amigos. Um cara que a gente hoje o rotularia como ranzinza, aquela pessoa que ninguém suporta ficar perto dele. Tá? Tanto é que ele tinha muito poucos amigos mesmo. Aquela lei de Hooke generalizada, foi o Hooke também que escreveu? Não. Aí é uma consequência da lei de Hooke. Tá? Por quê? Hooke fez isso. Mas a partir daí a gente vai ter uma generalização dessa lei com aplicação em outras estruturas. Por exemplo, eu lembro que a gente chegou nessa constante a partir daquelas leis lá da tensão lá calculava essa constante a partir da torção do arame. Isso. Então, mas aí já é uma generalização da lei de Hooke. A lei de Hooke diz que uma mola se deforma. E como que é o comportamento dessa mola? Não é linear? Então, se eu fizer o gráfico da força pelo deslocamento aqui, então aqui eu tenho a força elástica. E aqui eu tenho o deslocamento x. Então, 0. A gente viu que o comportamento é linear. Então, vai ser uma coisa assim. Se você fizer a medida bonitinho, daí isso aqui dá uma reta. Bom, mas eu estou esticando a mola. A pergunta é, eu posso esticar a mola indefinidamente? Não. Eu não posso esticar a mola indefinidamente. Existe um limite. Então, a lei de Hooke, ela é limitada. A partir de um dado deslocamento da mola, a mola sofre uma deformação e não consegue retornar mais à sua forma original. Você estragou a mola. A partir daquele ponto, onde a mola não vai voltar mais para a posição original, ela deixou de ser elástica. Então, a lei de Hooke, ela só tem validade dentro do limite elástico. Aí, se eu continuar esticando, o que acontece? O comportamento começa a ficar assim, ó. Opa, assim não. Fica muito esquisito, até que chega aqui, que é o limite de ruptura. O que é isso? Veja, aqui a mola tinha um comportamento elástico. Se eu parasse de aplicar força, ela voltava à posição original.
A partir daqui, ó, a partir deste ponto aqui, a lei de Hooke não vale mais. Essa região elástica vale a lei de Hooke. Esta região, se eu deformar a mola e soltar, ela volta. Mas não volta para a posição original. Ela se deformou permanentemente. Aquilo que não é elástico, a gente chama de plástico. Então, antes de ocorrer a deformação permanente, ainda pode ocorrer uma deformação elástica não linear, né? Pode, mas é assim, pode ocorrer, mas num pequeno trecho, tá? E isso vai depender muito do material e de outras coisas. Mas o mais comum é essa região aqui se tornar plástica. Então, o que é plástico? Aquilo que não é elástico. Pega um pedaço de plástico na sua casa e estica. Quando você solta ele, não volta à posição de antes. Por isso que ele chama plástico. Essa é uma região plástica. Então, a lei de Hooke só vale para o limite elástico linear. Tá vendo? Só para o limite elástico linear. Nós começamos a trabalhar com forças, não em molas, mas em objetos sólidos, espessos, que a gente chama de corpo rígido. Então, por exemplo, uma viga, uma coluna, tá? Que se usa em construção civil, ou se usa em sistemas mecânicos, como um pedaço de trilho de trem, uma coluna de sustentação de uma ponte, ou coisas do tipo. E você pode aplicar a lei de Hooke. Por quê? Os materiais são deformáveis. Como eu disse, se aplicou força, ele deforma. Professor, se eu der um soco na parede, eu afundo a parede? Afunda, claro que afunda. Pode ser que o grau de achatamento que você causou na parede seja da ordem do tamanho de algumas moléculas. Então você não vai detectar, mas você deformou, porque houve uma força ali. Força é aquela ação capaz de deformar um corpo. Agora, é claro, quando eu coloco uma carga muito grande sobre um corpo, a deformação começa a se tornar considerável. E existe, mesmo corpos rígidos, quando você começa a aplicar força bastante, ele deixa de se tornar rígido e ele inicialmente se torna elástico. Pode ser uma coluna de concreto. Então você pega aqui uma coluna de concreto, por exemplo. Tipo um poste ou coisa do tipo. Se eu aplicar uma força sobre essa coluna de concreto, eu vou deformá-la. Então eu venho aqui e aplico uma força. No momento que eu aplico essa força, a força causa deformação. Se a força for de uma intensidade razoável, esse concreto que a olho nu não parecia se deformar, ele vai começar a se deformar, vai começar a sofrer uma compressão. Eu estou comprimindo, estou afundando esse concreto, estou comprimindo essa coluna de concreto. E ele vai diminuir de tamanho. Ele vai... é muito grande? Depende do material, tá? Mas ele vai afundar aqui, ó, numa região plástica. Tá aqui. Então ele sofreu um deslocamento aqui, ó, L. Posso aplicar a lei de Hooke? Claro que eu posso. Força é Kx. O X aqui é o L. Porém, esta força, ele não está num ponto. Essa força, geralmente, num concreto, para você conseguir afundá-lo, você tem que distribuir essa força ao longo dessa área. Tem que exercer uma força por unidade de área. Então,
na verdade, que se você analisar, a força que você está aplicando é por unidade de área. Se eu dividir aqui pela área, aqui eu divido pela área também. Esta força por unidade de área a gente chama de tensão. Essa constante, a constante por unidade de comprimento, a gente chama de coeficiente de proporção, que eu vou dar um outro nome para ele, Y. Esta área eu dividi em dois comprimentos. Um comprimento linear e o outro uma pequena variação do L. Então, esse aqui eu vou chamar de Y, e este L, quando você escreve assim, ele não é mais o valor de L, mas ele é o valor de L relativo, ou seja, quanto que esse L variou em relação ao que eu tinha antes. Se isso aqui tinha um tamanho Lão, então isso aqui vai ser, esse Linho, ele passa a ser a variação do comprimento pelo comprimento. E a lei de Hooke fica escrita assim: T igual a Y delta L sobre L. Este constante agora passa a ter toda uma outra característica. Ela é chamada módulo de elasticidade de Young. Tá? Aí isso se eu fizer compressão ou tração. Se eu fizer torção, aí eu vou ter um módulo de cisalhamento associado. E você aplica a lei de Hooke do mesmo jeito, o gráfico continua dando uma coisa quase linear numa região. Só que agora é tensão e variação relativa do comprimento, não é mais força elástica e comprimento. Mas tudo isso, tem todo um estudo da mecânica associado a isso, que chama-se mecânica dos corpos deformáveis. Dentro da área das engenharias, tem uma disciplina chamada resistência dos materiais, onde ela trata dessas deformações. Mas para a gente aqui, vamos começar com o básico. Vamos voltar na lei de Hooke aqui. Tudo vai sair dessa lei, mas essa lei nos permitiu quantificar a força. E aí sabemos medir força. Isaac Newton, viveu de 1642 a 1727. Newton ele vai publicar uma obra chamada Principia. Ali está toda a base da mecânica que a gente conhece. Tá? Principia é um nome em latim e é um nome sintético. O nome inteiro da obra chama-se Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Traduzindo, princípios matemáticos da filosofia natural. Filosofia natural é aquilo que hoje nós chamamos de física. Então está todo o alicerce matemático para o tratamento da mecânica dos corpos ali. E Newton vai desenvolver vários conceitos. Um deles é o de massa. O que vem a ser massa? Newton vai falar que massa é uma medida da inércia do corpo. Então, a gente vai precisar definir massa em termos de inércia. Para isso, a gente tem que conhecer a lei da inércia. Então, vamos em frente, depois a gente volta no conceito de massa. A física construída por Newton é chamada de física clássica, ou mecânica clássica, ou também mecânica newtoniana. Esse é o físico Isaac Newton. Tá aí.
É graças a ele que a física vai dar um salto, vai se tornar uma ciência de base. Claro, ninguém faz nada sozinho. Newton vai beber na fonte de Galileu e Kepler. Tá? Galileu e Kepler são anteriores a Newton. Curiosamente, o ano que Galileu morre é o ano que Newton nasce. E Newton dá uma continuidade, mas a contribuição de Newton é muito mais significativa dentro de toda a física. Teve até uma pesquisa, década de 90, feita por 2 ou 3 filósofos, onde eles queriam saber quem eram as pessoas mais importantes da humanidade. Mais importante no sentido de alterar a sociedade de maneira significativa. Esses filósofos tinham certeza que talvez Jesus estaria em primeiro lugar. Por quê? Jesus foi um homem que fez uma pregação de suas crenças. Ele vai dar as bases para fundar a maior religião do planeta, que é a religião cristã. Não estou falando das facções religiosas dentro dela. Estou falando da ideia teológica de religião. Então, Jesus não funda o cristianismo, mas ele dá as bases para fundar o cristianismo. E os seus ensinamentos são pregados até hoje por metade da população do planeta. Então, Jesus tem um peso de interferir no comportamento da humanidade como ninguém. 2000 anos depois, é muito forte a presença dos ensinamentos de Jesus na vida das pessoas. Então, Jesus, os filósofos tinham certeza que estaria ali em primeiro lugar. Porém, para surpresas, quem ficou em primeiro lugar foi Maomé. Maomé, como Jesus também fundou uma religião, a segunda maior do planeta. Depois do cristianismo vem o islamismo. E Maomé, ele conseguiu causar mudanças profundas no comportamento das pessoas. A ponto das pessoas, não Maomé em si, mas a partir dos seus princípios e dos seus ensinamentos, as pessoas terem um padrão de comportamento muito exacerbado. E a partir disso, esses filósofos concluíram que a influência de Maomé era maior. E Maomé ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou Newton. Por quê? Os ensinamentos de Newton e a importância da mecânica dele para a humanidade se faz presente em tudo. Desde a casa que você está morando, da ponte que você atravessa, do computador que você está usando, porque muitos dos projetos de elétrica têm como base equações newtonianas. Tá? Desde os processos de produção de energia, Newton está por trás de tudo isso. Então, Newton foi a segunda pessoa mais influente do planeta, em terceiro, Jesus. Então, está aí, tamanha importância de Isaac Newton. Esta é a obra dele que funda a mecânica clássica ou mecânica newtoniana, o Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Newton nasceu em 1642, em Woolsthorpe, norte da Inglaterra. Essa é a casa que ele viveu. Não conheceu o pai morreu antes dele nascer. Quando ele tinha 4 anos, a mãe casou de novo, e quando ele era adolescente, ele é colocado para cuidar das fazendas da família. Aos 19 anos, Newton entra na Universidade de Cambridge para estudar filosofia natural, ou seja, física da época. E isso em 1661. Lá tem até hoje o local onde ele estudava. Sim. Você tem lá os, como é que fala, turismo assim, não é bem turismo, mas você consegue visitar lá todas as coisas. E tem a cadeira dele. A cadeira no sentido acadêmico. A cadeira, sim, Newton assumiu uma cátedra. O que é uma cátedra? No Brasil não é comum, não há tradição de cátedra no Brasil. Mas nas universidades europeias e americanas, um professor começou a dar aula e se tornou alguém importante, funda-se uma cátedra. Aquela cadeira daquele professor
para sempre. Ah, mas o professor vai morrer. O dia que ele morrer, alguém vai assumir aquela cadeira. E para assumir aquela cadeira, pode ser até que tenha um concurso. E quem assumir, vai assumir a cadeira que foi do outro. Então, Newton cria essa cadeira, quer dizer, a universidade cria a cadeira em nome de Newton. Newton se tornou professor de matemática superior em Cambridge, tá? Matemática superior e filosofia natural, que era física. E depois que Newton morreu, quem assumiu a cadeira Isaac Newton de física na Universidade de Cambridge. Professor, Pois não? que nem o senhor falou sobre Newton, que tudo que a gente vê aqui, a maioria das coisas tem relação com o Newton, né? Tipo, A mecânica básica. assim, Isso. mecânica, é isso. Agora, que nem, por exemplo, a astrofísica, esse tipo de coisa, Newton ele foi para esse lado em algum momento, assim, ou não? Não, veja, a astrofísica é um campo bastante recente, tá? Do jeito que a gente trabalha a astrofísica, que talvez no sentido que eu imagino que você esteja se referindo, que é estudar as galáxias, estudar os processos de evolução estelar, isso é recente. Essas coisas assim. Tá? Isso é muito recente. Isso vem do século XX, tá? Coisa de 100 anos para cá. Principalmente os computadores também, né? Os computadores, mas você tem a parte observacional espectroscópica, né? Que é a física, que é a astrofísica observacional. Mas você tem simulação computacional também bastante. Mas nesse campo, Einstein é o principal, né? Que se fala. Não necessariamente, veja. Bom, por que Newton não agiu nesse campo? Porque na época de Newton, a gente nem sabia da existência do universo como ele é. Tá? O conceito de galáxia e universo era o mesmo. A Via Láctea era o universo. Foi só próximo de 1920, ou seja, 100 anos atrás, que surgiu um debate se a nossa galáxia era o universo ou ela era uma estrutura dentro de um universo maior. Só há 100 anos atrás que isso aconteceu. Tá? Tem gente que já era nascida naquela época e está vivo ainda. Então, para você ter uma ideia quão recente é isso. E para tratar isso vem essa astrofísica. Então, na época do Newton não tinha isso. Mas a astrofísica lida fundamentalmente com a gravitação. Apesar de condições em grande escala eu precisar do conceito de gravitação de Einstein, para estudar conceitos em pequena escala, e eu faço astrofísica também em pequena escala, eu preciso da gravitação de Newton. Então ele tem um papel fundamental. E ainda que eu não use Newton de uma maneira tão direta na astrofísica, a gente usa assim, tá? Mas ainda que eu não usasse, foi ele que deu as bases do estudo da gravitação. Sem o trabalho de Newton, ninguém chegaria a lugar algum. Então, Newton ele tem um papel fundamental em tudo isso. Então, a gente pode... Inclusive, Einstein ele só aparece não para eliminar a teoria de Newton, mas para completar, né? Uma extensão, né? Na verdade, esse conceito de eliminar é um conceito muito equivocado que a imprensa passa. Sim, veja, não acontece, Einstein não derruba Newton. Tá? Isso não existe. Tá? A teoria de Einstein é um novo modelo. A gente tem que entender o que são modelos. Modelo é uma representação de elementos de uma teoria que você utiliza para explicar um fenômeno ou um conjunto de fenômenos. Então, um modelo, Einstein cria um modelo de gravitação para dar conta de explicar um conjunto de fenômenos que as leis de Newton ali não conseguiam explicar. Tá? Para isso que ele vem. Mas veja, se as leis de Newton estão corretas, não importa o modelo novo que venha, ele não pode derrubar o antigo. Porque se ele derrubar o antigo, significa que o antigo estava errado. E se o antigo está correto, está errado, basicamente. aí você pode jogar tudo fora e começar do zero. Tá? Então, sei lá quantos anos perdidos. Então, e a gente testa, física é uma ciência experimental. Apesar da ferramenta da linguagem da física ser a matemática, quem dá a palavra final na física é o experimento. Não adianta você ter uma teoria matemática belíssima, conjunto de equações diferenciais parciais,
que tratam de funções específicas e etc e tal. Não adianta eu ter tudo isso descrevendo um fenômeno, quando eu vou para o laboratório e testo não dá nada certo. Veja, entre a teoria e a natureza sempre tem razão. Então você fez uma teoria matemática belíssima, do ponto de vista matemático, os matemáticos babam de tão linda que está. Mas quando você vai testar o comportamento que prediz a sua teoria não acontece, joga a sua teoria fora. Ela não serve para descrever a natureza, está errada. Entre ela e a natureza sempre está certa. Tá? Então é assim que funciona. Então eu tenho que testar. Claro, o bom cientista, eu testo a minha teoria, não bate com o experimento. E é claro, quando eu estou falando experimento, eu não estou falando de fazer um experimento. Experimento tem todo um protocolo, um cuidado. Você precisa coletar muitos dados, fazer levantamento estatístico, calcular valores médios, calcular desvios disso, para saber quanto que dá o resultado. Mas depois que eu testei e retestei isso, se a minha teoria não bate com o experimento, eu não vou jogar ela fora. Eu vou reformular essa teoria para ver onde que eu posso ter falhado. Vou analisar o experimento, ver que elementos que tem ali que talvez minha teoria ainda não contemple. E vou reformular meu modelo. É assim que a coisa funciona. Então, Einstein desenvolve um modelo para a gravitação. Esse modelo, ele se aplica ao universo em grande escala. A física newtoniana, apesar dela ser universal, ela é limitada. A gente percebe o comportamento da física, da mecânica de Newton, assim. Aqui, vou fazer esse eixo. Velocidade. E este eixo, tamanho. Tamanho de quê? Tamanho dos corpos mesmo. E vou dividir isso aqui assim. A física newtoniana, ela funciona bem para corpos a baixas velocidades e de tamanho grande. Grande que eu falo, na escala, vamos dizer, tamanho da escala humana, tá? Então, a física newtoniana, ela funciona aqui, ó. Eu já vi exemplos de fórmulas de Newton que, se você aplica numa velocidade próxima da velocidade da luz, ela é bem diferente da realidade, e o Einstein faz uma extensão. Vai falhar. Isso, né? Newton vai falhar se estiver próximo à velocidade da luz. Então, e o Einstein fez uma que chega mais próximo da realidade. Isso. Para corpos de baixas velocidades e tamanhos macroscópicos, eu uso as leis de Newton. Para corpos de baixas velocidades e tamanho microscópico, eu utilizo a mecânica quântica, que é um outro ramo. É de Planck, né? Que vem de Planck, Schrödinger e Heisenberg. Para corpos tamanho grande e altas velocidades, eu uso a mecânica relativística de Einstein. E para corpos de tamanhos microscópicos e altas velocidades, eu uso uma coisa chamada teoria quântica de campos. Então é tamanho assim. Tamanho grande, você fala de planeta, né? Não, tamanho grande que não é microscópico, tá? As leis de Newton se aplicam a planetas, ela também se aplica a coisas grandes, tá? Eu posso aplicar a lei de Newton para a galáxia inteira, funciona, desde que as velocidades sejam relativamente baixas. Velocidades baixas significa muito menor que a velocidade da luz, tá? Então eu posso tratar o movimento do Sol só usando mecânica de Newton. Eu posso usar
tratar o movimento da galáxia só usando mecânica de Newton. Funciona. Tá? Agora, se eu considerar um corpo do tamanho do Sol como uma estrela, com velocidades que chegam a 10, 20% da velocidade da luz, como é o caso de estrelas em bordas de buraco negro, aí eu preciso entrar com a mecânica relativística de Einstein. A teoria quântica de campos, ela já foi testada assim, ou é só está ainda na categoria de teoria mesmo? Não, veja, o nome teoria é um nome histórico, tá? Sim. Quando a gente fala teoria, não é um blá blá blá, não é uma coisa só falada de boca. Teoria é um corpo de conhecimento bem sólido com leis bem definidas. Em física é isso, tá? Então quando a gente fala que existe uma teoria física, a gente está falando de uma coisa sólida, verdadeira, bem testada. Aliás, a teoria quântica de campos, ela não é só testada. Das 4, é a que tem as medidas mais precisas já realizadas na humanidade. É o modelo padrão, não é? Se aplica modelo padrão. Modelo padrão é um modelo. Então, a gente tem uma diferença. O que é teoria? O que é modelo? Teoria é um corpo de conhecimento sólido, com leis bem definidas, comportamento bem definido e testado. Então, isso é uma teoria. Tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, acho que teoria é uma coisa vaga. Não. Teoria é um corpo de conhecimento sólido. Tá? Modelo já é o contrário. Modelo é uma coisa que não foi testado, mas ele tem que gerar condições de testes. Ou ele está em fase de teste. Ou ele foi testado, mas o resultado ainda não foi conclusivo. Então, modelo é uma coisa ainda que está em aberto. É uma maneira de explicar algo. Porém, ele não fecha totalmente aquilo ali. A teoria já é um corpo de conhecimento sólido. A mecânica newtoniana é uma teoria mecânica. Tá? A mecânica relativística de Einstein é uma teoria mecânica. A mecânica quântica é uma teoria mecânica e a teoria quântica de campos é uma teoria mecânica. Isso é tudo muito bem testado. Isso que eu não entendo muito é que no começo lá do semestre o professor falou que, por exemplo, a teoria da evolução de Charles Darwin não é uma teoria, no sentido estrito. Você testar. Então, tá, entendi. Não é uma teoria. O nome é histórico. Tá? O nome é histórico. Porém, a teoria da evolução é um modelo. É um modelo de evolução. Você não testa, você não tem condições de teste. Certo. Tá? Você não consegue fazer evolução no laboratório. Tal como você está interpretando o fenômeno da natureza. Não, você não tem como fazer isso. A evolução, pela própria definição, leva milhões de anos. Você não consegue ir para o laboratório, criar uma estrutura e esperar milhões de anos para ver o que acontece. Tá? Então, você tem modelos que possam testar aquilo. Você tem evidências. O que são evidências? São os fatos que corroboram para a sua teoria ou para o seu modelo. É aquilo que vem reafirmar. Muita gente coloca o fato como prova. Depende. Se o fato é só... Às vezes o fato é só uma pedra de um quebra-cabeça de uma estrutura maior. Aquele fato tampou um buraco, mas não resolveu o problema. Tá? O físico, matemático e filósofo Henri Poincaré, um grande cientista que contribuiu muito com a relatividade, ele disse certa vez: a ciência é fundamentada em fatos da mesma maneira que uma casa é fundamentada em tijolos. Mas um conjunto de fatos não é uma ciência, da mesma maneira que uma pilha de tijolos não é uma casa. Então, nós temos toda esta condição para analisar. Não é porque eu tenho fatos, está tudo certo. Às vezes, os fatos são uma pilha de evidências que se encontra que precisa tampar buracos dentro do seu modelo, mas não resolve o modelo. Tá? Então, por exemplo, todo modelo científico tem que ser falseável também. Todo modelo científico ele tem que ser falseável. Mais do que modelo até. O conceito vem anterior. Toda hipótese tem que ser falseável. O que é uma hipótese? Hipótese é aquilo que você se propõe
a investigar de maneira metodológica. Fazendo um conceito muito simples aqui de metodologia científica, como que a ciência funciona? A ciência se propõe a investigar um fenômeno, seja lá qual ele for. É assim que a ciência faz. Por isso que a matemática, em muitos contextos epistemológicos, não é considerada ciência. Matemática é uma linguagem. Matemática está mais próximo da filosofia do que da ciência. Mas ela é uma linguagem tão poderosa que a gente usa para descrever a natureza. Mas as teses da matemática não são empíricas, ou seja, não são passíveis de teste. Significa, não tenho como ir para o laboratório. Todo teste matemático é intelectual. A matemática existe no cérebro humano. Ela é uma atividade intelectual do cérebro. O matemático constrói relações e funções, igualdades, regras de igualdade e desigualdade e tenta provar, através de um conjunto de regras, como que eu saio de uma coisa e chego na outra. E através disso, ele vai desenvolver teoremas, que são demonstrações por um caminho lógico daquilo. A ciência, a ideia da ciência como um todo, ela se faz por meio de uma investigação da natureza. Claro que eu estou falando de uma linha de pensamento epistemológica, tem outras, tá? E em outras, matemática se classifica como ciência. Depende, então, qual linha epistemológica de pensamento você está escolhendo aí para classificar. Eu geralmente uso essa. A ciência, ela se propõe a investigar a natureza como um todo. Então, esse é um modelo que a gente chama de fisicalismo. A ciência é física por essência. Ela busca entender a natureza. E como é que um cientista de ciências físicas, pelo menos, trabalha? Ele tem um fenômeno para investigar. Ele vai, através da observação, da experimentação, da análise lógica, questionar sobre o comportamento daquele fenômeno. E a partir daí, ele tem uma ideia em como testar um fenômeno. Ele parte de uma ideia geral. A ideia geral é uma tese. Tese, o que é uma tese? É uma ideia geral, generalista, sobre um fenômeno, um conjunto de fenômeno, sobre um padrão ou sobre um evento de alguma coisa que você queira mostrar que ela é verdadeira. Então nós temos uma tese. Quando você faz doutorado, o que você defende é uma tese. Tá? É uma ideia que você tinha inicialmente e mostra, ao menos para uma banca, tenta convencê-la que aquilo faz sentido, que aquilo é verdade. Então, usando essa linha, quer dizer, dentro dessa linha filosófica que o professor segue, sim, a psicologia também não entraria no campo das... A psicologia, ela tem um pé lá e outro cá, tá? Mas por quê? Existe um ramo da psicologia experimental, tá? Mas boa parte da psicologia não entraria. História, geografia, sociologia, antropologia, as chamadas ciências humanas, nenhuma entraria nesse contexto. Estariam mais ligados à filosofia do que à ciência propriamente dita. Tá? Mas essa é uma classificação, existem outras, como eu disse. Uhum. Mas veja, então a tese é a ideia que eu preciso defender. Eu vou dar um exemplo aqui bem fantástico, só para ficar mais didático. Eu tive uma ideia. Minha ideia é que existem homenzinhos verdes em Marte. Pronto, qualquer um pode ter a ideia que quiser. Esta ideia que eu quero me propor investigar é minha tese. Qual é a minha tese? É que existem homenzinhos verdes em Marte. Pronto. Então eu vou me propor a investigar esse fenômeno. A busca de homenzinhos verdes em Marte. Tá aí. Agora, de onde é que eu parto? A gente não parte do nada. Será que eu fui o único cidadão desse planeta que pensou nisso, que tentou investigar isso? Pode ser que sim. Se foi, eu vou ter um trabalho árduo aí pela frente. Porque ninguém desenvolveu algo parecido. Então eu vou ter um trabalho sério. Então o que eu preciso fazer? Ir na literatura científica
e pesquisar, fazer um levantamento bibliográfico, se alguém já fez algo parecido. Aí eu vou para a biblioteca, pego os bancos de dados aí de revistas científicas, desde o Web of Science, PubMed e todos esses sistemas aí de arquivos, de repositórios de periódicos científicos, e começo a buscar por homenzinhos verdes em Marte. Tá? Mas eu não achei nada. Mas eu achei algumas coisas. Por exemplo, eu achei que um pesquisador japonês publicou um trabalho que em Marte existem Smurfs. É bem absurdo, tá? Mas em Marte não são os homenzinhos verdes que eu procuro. São os azuizinhos. São os azuizinhos e pequenininhos, tá bom? Tá próximo do que eu procuro. Opa, esse trabalho me interessa. Aí vou lá, vejo um pesquisador alemão, trabalho dele que existem bactérias em Marte. Opa, bactéria é vida. Então, tem alguma coisa em comum com o meu trabalho. Aí vou lá, pego de um pesquisador holandês, ele diz que existe vida espiritual em Marte. Tá bom, tem alguma coisa a ver com o meu trabalho. E aí eu vou pesquisando. Agora eu estudo esses trabalhos a fundo, o que cada um fez, como que cada um chegou a essas conclusões, e eu vou tentar tirar o que é comum de todos eles com o meu trabalho. O que todos esses trabalhos têm em comum com o meu? A ideia de que tem vida em Marte. Vida em Marte. Então, mas nesse caso, vida espiritual não dá nem para testar experimentalmente, né? Não, nem Smurfs, tá? Nem Smurfs. Então, eu estou fazendo. Mas, veja, se o cientista detectou vida espiritual, se ele detectou um trabalho, então eu estou partindo do pressuposto que foi detectado. Tá? Então, o que todos esses trabalhos têm em comum com o meu? Vida em Marte. Então, este núcleo comum vai ser a essência do meu trabalho. É vida em Marte. Como que chama esta essência? Isso aqui chama-se hipótese. É uma peneirada que eu dei no sistema. O que é uma hipótese? É um conjunto de informações que tem algo em comum com a minha tese e que podem dar o alicerce para a minha tese. Então, minha tese existem homenzinhos verdes em Marte. Minha hipótese de trabalho, tem vida em Marte. Tá? Pode até nos seus amigos. Mas, então, esta hipótese vai guiar meu trabalho. E eu pretendo, uma vez confirmada ela, chegar na minha tese. Agora, como é que eu faço isso? Preciso coletar fatos. O que são fatos? São evidências. O que é evidência? É tudo aquilo que vem agregar a minha hipótese de trabalho de vida em Marte. Então, detectei com telescópio usando um espectroscópio que tem ozônio na atmosfera de Marte. Ozônio é uma assinatura química de fotossíntese. Opa, isso é uma evidência, isso vem a reforçar a minha hipótese de trabalho de vida em Marte. Achei um meteorito que tem ali vestígios de bactéria fossilizada. Opa, é uma evidência que venha de encontro com a minha hipótese, vida em Marte. E aí eu vou agregando muitas evidências. Essa segunda seria completamente mais forte que a primeira, né? Vamos dizer assim, né? Não necessariamente. Porque, por exemplo, você vai assim, o pessoal costuma falar, onde tem água, tem vida. Mentira, né? Onde tem água, né? Onde tem vida, provavelmente você acha água, né? Não é verdade? Também essa correlação ela não é tão verdadeira assim, tá? Veja, se você... Porque a água tem no universo inteiro, né? Detectam água no distância daqui, mas isso não quer dizer que tem vida lá. Não quer dizer que tem vida. E nem quer dizer que vida precise de água. A vida que precisa de água é a que nós conhecemos aqui na Terra. Às vezes tem uma vida que não depende de água.
Tá? Sei lá, E aí seria um problema sério a gente analisar isso, porque a gente vai ter dificuldade de identificá-la. Por exemplo, toda a vida no planeta Terra, ela é baseada em cadeias de carbono. Por que carbono? A vida espiritual seria uma delas. Do que você fala? Que não depende da... Veja, depende de como a gente vai conceituar espírito, mas pensa no seguinte, toda a nossa vida depende do carbono, tá? Nós somos formados de cadeia carbônica, a base da química orgânica é a cadeia carbônica. Por que cadeia carbônica aqui na Terra? Primeiro, tem carbono em abundância. Segundo, o carbono ele é tetravalente, ele forma 4 ligações, o que facilita formar cadeias. E terceiro, as condições físico-químicas do planeta de temperatura, pressão e umidade facilitaram a formação de cadeias carbônicas. E essas cadeias formaram grandes polímeros, formando macromoléculas biológicas, que por sua vez interagiram e deram origem aos seres vivos. Tá. Só que se você olhar, a Terra também é abundante em silício. O silício também é tetravalente como o carbono. E também forma cadeias. E por que a vida na Terra é baseada em silício e não em carbono? Essa é uma pergunta. E a gente não tem a resposta para ela. Acaso pode ser, né? Não necessariamente, porque o acaso poderia gerar tantas outras coisas. E a gente, se for uma coisa casual, ela pode surgir, desaparecer, surgir. A gente não detecta absolutamente nada de... Uma hipótese, ele não nesse sentido. Em termos de átomo, massa atômica... Veja, formação de cadeias não depende disso. Sim. Ela só depende do número de ligações. E os dois fazem igualmente 4 ligações. Agora, existem alguns fatores que a gente conhece e que provavelmente afetam. Os fatores externos. Temperatura, pressão. Para a Terra, o carbono é, do ponto de vista atômico, quântico, mais estável energeticamente do que o silício. Talvez essa seja a explicação. Agora, e se num outro planeta, com as condições de temperatura e pressão dele, o silício for mais estável? Talvez aí o ser vivo vai ser formado de silício. Só que silício, boa parte dele constitui areia. Como que será que seria um ser vivo deste? Ele não seria igual a gente. Será que ele dependeria da água? Não necessariamente, tá? Então, uma coisa é fato, a vida aqui na Terra, dentro da biologia que conhecemos, é totalmente dependente da água. E o colega tem razão, não é porque tem água tem vida, não, esse é um equívoco. O universo está cheio de água e a gente não detecta vida assim. Mas se a gente quer detectar vida igual a da Terra, eu preciso de água. Vidas igual da Terra não é mais difícil de ter, né? Tipo assim, você tem uma grande possibilidade de ter vida, né, no universo, só que não é igual da Terra. É porque a gente tem uma definição. Nossa. Que você diz, por que você acha que não poderia ter? Não, poderia ter, mas não seria muito, tipo assim, não seria muita coincidência, tipo assim, tudo, tipo assim, quem você falou, temperatura, pressão, tipo, tudo tem muitos fatores interligados. A questão é que... Veja, eu não disse... É o único tipo de vida que a gente conhece. Por isso que a gente só pesquisa esse. Seres vivos iguais ao da Terra. Eu não falei esse termo. Não, sim, eu falei vida igual à da Terra. Vida com o mesmo processo físico-químico. A mesma maneira de reagir. Por exemplo, tendo estruturas moleculares, macromoléculas que dão estabilidade, dando camada de solvatação, formando micelas, vesículas. Eu não falei do tipo de ser vivo. O tipo de ser vivo, a probabilidade é baixa. Tá? Não, sim, mas com a físico-química do processo, ela não é. E agora, é claro que quando eu falo que a probabilidade é baixa, eu estou pensando no universo finito. A gente não sabe se ele é finito. Vamos pensar, se o universo for infinito, existe uma probabilidade de 100%, pensando em todas as reações aleatórias possíveis, de que vai ter vida igual a nossa. É meio difícil não ter, né? Se você não agora, também, nós não temos garantias nenhuma que tem.
Então veja. Mesmo que seja infinito. Né? Mesmo que seja infinito. Não, quando o universo é infinito, nós temos a garantia matemática que tem. Uma coisa que é infinita, então ela vai testar todas as possibilidades. Se todas as possibilidades acontecem, isso vai, em algum momento, vai gerar. Então, com certeza vai ter vida igual a nós. Se for um infinito cheio de vácuo... Não, se o universo for infinito tal como conhecemos, tá? Aí... Não, tem que ter outras condições, além de ser infinito, tem... quer dizer, você tem que jogar estatística na questão, não basta ser só infinito, isso. Né? Não, o fato dele ser infinito significa que este padrão físico-químico da nossa galáxia, ele vai se repetir em algum lugar, tá? Se não tiver... Se eu estou pensando numa distribuição aleatória. Se não tiver água, só tiver água aqui nas proximidades da Terra, então vida como se conhece na Terra não existiria, mesmo sendo infinito. Veja, a água da Terra veio da onde? Não, estou fazendo uma hipótese que eu sei. Não, mas se ele é infinito, para ele não ter água, ele teria que ser diferente do universo que conhecemos hoje. E a água é abundante em todo o universo. Sim. Tá? Então, quando você coloca um número de moléculas infinitas e coloca reações para acontecer, se elas são infinitas, todas as reações possíveis vão acontecer. É como jogar na loteria. Qual a chance de alguém ganhar na Mega Sena? 1 em 50 milhões. Mas eu tenho 100% de certeza que eu ganho na Mega Sena se eu fizer todas as combinações. Não tem como não acertar. Alguma hora vai acertar. Não, alguma hora não. 100% eu jogo e acerto. Só eu fazer todas as combinações. Provavelmente você vai gastar mais do que você ganhou. Óbvio. Do ponto de vista econômico é inviável. Só aquelas coisas assim, a gente, por exemplo, se você fizesse um jogo a cada, sei lá, um número fixo de tempo, você ia chegar à conclusão que você só ia conseguir ganhar esse prêmio, com certeza, estatisticamente falando, né, esgotando todas as possibilidades, depois de um certo período de tempo. Não, eu faço no computador. Eu rodo 50 milhões de possibilidades em às vezes, dependendo do computador, em minutos. Eu digo o seguinte, se você fizer um jogo a cada uma taxa fixa de tempo, sim, uma taxa fixa de tempo, você vai ter um outro tempo que você vai ter para ter certeza que você ganhou. Porque eu digo assim, eu faço um jogo a cada 10 segundos. E o meu bilhete foi sei lá, quantas milhões de possibilidades tem? 50 milhões. 50 milhões. No meu bilhete eu ganhei na 10ª milhão, por exemplo. Perfeito. Se eu faço um a cada segundo, vai demorar mais 10 milhões de segundos. Isso, exatamente, mas não é assim que é então, feito, por exemplo, né? dado que o universo tem 13,7 bilhões de anos, e dado o número de choques entre as moléculas, dá para calcular né? Sim, mas veja, o universo na condição que eu pus, ele sendo infinito, mantendo essas características. Não, mas eu acho que eu estou falando assim, o infinito não basta, né? Teria que fazer a conta aí, né? Não, o universo infinito que tem essa estrutura que conhecemos, ele vai, em algum momento, ele vai gerar vida, sabe? Todas as possibilidades serão testadas. Tá? Você coloca tudo para reagir, e isso é infinito, ele tem um tempo infinito. Então todas as possibilidades vão ser testadas. Ele tem um tempo infinito ou tem 13,7 bilhões? Não, um universo infinito, se ele é infinito, ele não tem fim, concorda? Em tempo ou em espaço? Em tamanho. Se ele é infinito, ele não tem fim. Se ele é infinito, ele não pode ter origem, porque uma origem demanda um tamanho finito. Então, se o universo é infinito em tamanho, ele tem que ser infinito em tempo. Então, ele vai ter uma eternidade para testar todas as possibilidades.
Então, é nesse conceito. É claro que isso é delírio. A gente. Mas matematicamente você pode mostrar isso. Eu creio que não significa que seja infinito em tempo também. Estão interligados os conceitos. Mas isso daí é tipo parecido com aquele teorema do macaco infinito. Pensa E no se você seguinte. colocar um macaco digitando infinitamente numa máquina, uma hora ele vai escrever o texto do Shakespeare. Se você sabe limite, você sabe o que quer dizer tendência. Suponha que o universo surgiu há um tempo, só que ele tem tamanho infinito. E dentro das condições físicas, nós sabemos que nada ultrapassa a velocidade da luz. Então, o máximo que ele poderia propagar é a velocidade da luz. Se ele tem tamanho infinito, quanto tempo faz que ele surgiu? Não tem. Dá pra saber? Oi? Dá pra saber? Se ele é infinito, não tem como saber. Se ele surgiu, eu estou partindo, ele teve uma origem. Mas ele surgiu e ele tem tamanho infinito e se propaga a velocidade da luz, o tempo que ele surgiu foi um tempo infinito. Se a luz chegou até aqui, aí com certeza, né? Sim, ele Mas tem um tempo infinito. E se a luz não chegou ainda? Se a luz não chegou ainda, não dá pra saber. Veja, independente da luz chegar ou não, a luz chegar é só uma maneira de você detectar. Como é que foi feito esse cálculo? Não estou fazendo cálculo. O tempo é infinito. Não, eu não estou fazendo cálculo. Eu estou fazendo uma inferência. Dado que percorreu uma distância, eu consigo calcular o intervalo de tempo, dado a velocidade da luz. Perfeito. Constante. Só que o tamanho dele é infinito. Então, quanto tempo precisa? Mas a luz, então essa é a questão, a luz chegou? Não importa se a luz chegou. Chegou de que distância? Não, veja, você só tem a informação. O universo é infinito. E ele surgiu de um ponto. Tá? É só essa informação que você tem. O universo surgiu aqui na tela. Desse ponto. Se propaga a velocidade da luz, mas ele tem tamanho infinito. Quanto tempo faz que ele saiu daqui para chegar aqui? Isso vai te dar quanto tempo de existência ele tem. Então, a luz chegou no ponto da seta lá? Não importa se a luz chegou. Tem coisas que a luz só vai chegar depois que ela se forma. A luz não chegou em todos os pontos do universo. A luz só vai se formar talvez nos 300 milhões de anos depois do Big Bang. Mas a gente não está falando desse modelo. A luz não importa. A luz só serve para você ter a informação ou não. Suponha que você esteja olhando o universo de fora. É um exercício de imaginação. Aqui, você tem uma partícula do universo que saiu daqui. O universo tem tamanho infinito. Essa partícula já foi carregada para cá à velocidade da luz. Não estou falando de luz. Essa é a velocidade limite dele. E esse comprimento é infinito. Aí sim, se ela foi de lá para cá. Sim, aí sim, aí não tem como. Mas é disso que nós estamos falando. Resta dizer se ela realmente chegou. Sim. Então não basta só que seja, ela tem que chegar também. Chegar onde, você fala? Ela tem que chegar desse ponto lá no outro, pra você falar que o tempo é infinito. Ué, mas é disso que nós estamos falando, esse é o universo. É que talvez o teu conceito de universo... esse pressuposto também. Sim. Se esse pressuposto não for verdadeiro, não basta só o tamanho ser infinito. A partícula, ela tem que ter saído daqui e ter chegado lá. Mas é disso que nós estamos falando. Se o universo é infinito, a partícula chegou aqui. É óbvio. Então, se eu não tiver como verificar que ela saiu daqui e chegou lá... Não, você não tem como verificar... O tempo é finito. Você não tem como verificar nada. Você sabe, se o universo tem tamanho infinito, existe uma partícula do universo aqui. No tamanho infinito. O tamanho dele é infinito. Só que essa partícula partiu de uma origem. A origem está aqui. Então... Mas como é que você sabe que ela partiu? Veja, a gente não está tratando da origem do universo. Eu estou partindo de uma hipótese, que se o universo tiver tamanho infinito e ele teve uma origem, se ele teve uma origem, é da onde as coisas partem. Porque não pode ter uma origem aqui, essa partícula tem uma origem temporal ou espacialmente falando? Uma origem espaço-temporal. Você não faz a diferença. Mas tem que se provar isso daí. Não tem que se provar nada. Isso é um exercício lógico. Veja, a gente não está falando de um universo de verdade. A gente está falando de uma conjectura. É que você precisa entender o que significa isso. E tudo que a gente está falando não tem nada a ver com o universo real. Tá? Eu não disse que o universo real ele é infinito. Eu disse,
que o universo real a gente não sabe. Eu tô falando assim, Quando você coloca essa conjectura... Eu falo assim, isso também é uma conjectura que partiu de um... Sim, é disso que eu estou colocando. Veja... Se esse pressuposto for verdadeiro... O tempo... Aí tudo bem. Mas é disso... Agora... Mas se não for, só existe uma condição. O tamanho que quiser, pode ser que não seja. Não tem jeito. Ué, a partícula surgiu da onde? Desde cada uma estava no seu próprio lugar. Então, o tempo é infinito, porque ele é eterno. Ou seja, o universo sempre existiu. Se cada uma estava no seu lugar... Não, isso é conjectura lógica do que você acabou de afirmar. Entende? É esse tipo de análise que precisa ser melhor trabalhada. Tá? Você está querendo ter certeza de conjecturas. Conjecturas não se tem certeza. Você só faz análise lógica. Ou ela. É um exercício de imaginação isso. É por isso que eu estou falando. Não tem como falar que é... A não ser que a hipótese do ponto origem espacial aí seja... Veja, quando eu falo em origem, estou falando que as coisas saíram dali. É isso o significado de origem. Se as coisas saíram daqui, elas foram para algum canto. Se elas saíram dali, daí e chegaram lá no espaço infinito, aí o tempo é infinito. Mas se não saíram, aí não dá para afirmar. Aí eu não posso afirmar que o universo é infinito. É isso que eu estou falando, em tempo. Nem em tempo, nem em espaço. Eu não posso garantir que o universo é infinito se ele teve uma origem, num ponto, e eu não sei quanto tempo se passou disso. Sim. Correto. É isso que nós estamos falando. Agora, eu parti... Se ele não teve uma origem, ele é infinito, o tempo é infinito. E sendo ele infinito, e ele não teve uma origem, o tempo é infinito. O tempo não pode ser infinito, não. Não, se ele não teve origem, ele sempre existiu. E a ideia de existência plena é de um tempo infinito. Não faz sentido outro. Entende? Se ele sempre existiu, o tempo é infinito. Ou seja, o tempo não teve nem começo nem fim. Esses são conceitos. Bom, mas enfim, isso é todo um exercício de imaginação. Mas vamos voltar para a nossa... que a gente desviou agora o assunto. Vamos lá. Eu estava falando disso, não lembro já mais o que era, mas a gente estava falando de Newton, né? Professor Bill, o senhor viu essa semana que a Espanha publicou uma reportagem de uma mulher que estava vendo, que visualizou, gravou um OVNI nos Estados Unidos? Não vi não. Muito interessante, se o senhor puder dar uma olhada lá. Vou dar uma olhada. Uma gravação. Interessante. Bom, mas quem trabalha com astronomia, eu trabalho com isso há bastante tempo, e quem observa o céu há muito tempo, com telescópio eu faço isso, a gente já vê muitos OVNIs. Agora tem que entender, OVNI é objeto voador não identificado. Eu nunca identifiquei nada com extraterrestre. Se eu identificar que é extraterrestre, não é mais OVNI. Se você for pesquisar as fotos que tem de caça você fica impressionado. Você fala, gente, quanta coisa que o ser humano é capaz de ver. Você não imagina, você fala, isso aqui foi o homem que fez? Você acha que é uma nave espacial, uma coisa do... Mas assim, existem muitos objetos não identificados no céu. Mas eles só são não identificados por falta de informação. Tá? Agora, identificar alguma coisa como extraterrestre, até o momento, é zero. Mas eu vou dar uma procurada. Foi na Isto É dessa semana? Às vezes foi lá um balão de gás e você acha que é uma nave extraterrestre. Mas, tipo, é legal que a filmagem é muito estranha. Tipo, é muito esquisita. É uma parada que, tipo, não parece ser sei lá, um avião ou um balão, saca? É meio estranho. Interessante. Vou dar uma olhada. É bem curioso. Pessoal, desculpa eu ter dado a hora, vou ter que dar aula para outra turma agora, mas eu agradeço a atenção, a paciência de vocês e até o nosso próximo encontro. E a gente retoma nas leis de Newton. Abraços.